É nesse vídeo que você vai aprender na prática como escolher o melhor fundo imobiliário para compor a sua carteira. E se você não sabe nada sobre esse mundo de FIIs, aconselho que você veja aqui, ó, essa playlist, porque aqui o negócio vai ser direto e reto, prática na veia mesmo. Mas já fez sentido para você? Aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova e ativa também o sininho das notificações para o YouTube sempre avisar para você quando lançar novos vídeos. Beleza, esses são os sites que eu utilizo para fazer análise dos meus FIIs. O primeiro deles é esse aqui, o Fund Explorer. O segundo é o FIIs.com.br. O terceiro é esse aqui, o Clube FII. Vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo. E para esse vídeo eu vou utilizar dois fundos imobiliários que está sendo negociado no nosso mercado, que é o HGLG11 e o XPCM11. Mas lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, ok? Começando aqui, uma das coisas que eu olho no fundo imobiliário é o PVP, né, que é o preço sobre valor patrimonial, ou PVPA, né, como algumas pessoas falam também. Aqui no Fund Explorer, né, o HGLG, ele está com PVP de 1,33. Pelas regras assim do mercado, quando o PVP está maior do que 1, significa que aquele fundo está caro. Se tiver igual a 1, quer dizer que o preço dele é o valor justo, e abaixo disso quer dizer que ele está barato. Muitas vezes o fundo está sendo visto já como um valor de futuro, como algo maior, né? Dependendo também de como ele está sendo gerido e tudo mais. Isso não quer dizer exatamente que ele está caro. Porém, é claro que se estiver abaixo disso, também não quer dizer que ele está exatamente barato. Às vezes é porque o fundo ele é algo ruim aos olhos do mercado e tudo mais, né? Aí, como exemplo, eu vou pegar agora aqui o XPCM para você ver uma coisa. Olhando aqui agora esse XPC, né, você pode ver que o PVP dele está abaixo de 1. Esse fundo aqui, ele tem apenas um imóvel com apenas um inquilino. É o que chamamos de fundo monoativo monoinquilino. Atualmente, quando estou gravando esse vídeo, o imóvel dele está 100% locado para a Petrobras e ela já informou que em dezembro de 2020 vai deixar aquele imóvel. Logo quando houve essa notícia, esse fundo caiu mais de 40%. Então, esse tipo de fundo aqui é muito arriscado para você investidor, porque você está na mão de apenas um ativo e apenas um inquilino. De qualquer forma, não analise o fundo apenas olhando um critério. Agora vamos olhar o Dividend Yield, né, o DY, e também o histórico de pagamento desse FII. Então, olhando aqui o HLG, né, ele está com Dividend Yield de 0,49%, que para mim é um valor interessante, está praticamente um pouco maior do que a taxa Selic, né, sendo que esse dividendo você recebe isento de imposto de renda. Porém, eu não gosto de olhar de forma isolada, né, eu gosto de ver os últimos 12 meses. E aí você vê nessa página aqui do Fund Explorer, né, e olha aqui, ó, dos últimos 12 meses, o HLG ele pagou 5,17, né, no caso seria até um pouco maior do que a taxa Selic, tá boa. E aqui você vê também os históricos, né, que independente de qualquer coisa, ele pagou de forma regular os seus proventos, ó, esse período aqui foi bem alto, mas aqui foi algo constante, tá vendo? Aí vamos olhar aqui do XPC, né, o dividend yield dele do último mês foi 1,91%. Aí você olha assim, poxa, um dividend yield muito bom, né? Só que é aquela história que eu te falei, é por isso que ele está pagando um valor maior de dividend yield. É como se fosse um pagamento pelo risco que você está correndo, entendeu? E aí vamos olhar aqui o histórico de pagamentos. Aí você pode ver que dos últimos 12 meses, né, o dividend yield dele foi 20%, um valor muito alto em relação assim a fundos imobiliários, pagou de forma constante. Então, qual é o critério que eu utilizo aqui do dividend yield? Ele precisa ser igual ou maior do que a taxa Selic, porque o que você vai receber aqui é isento de imposto de renda, e precisa estar em torno de 0,4% a 0,9% mais ou menos. Aí, para mim, interessante, eu continuo. Outra coisa que eu analiso no fundo imobiliário é a questão da taxa de vacância, né, para ver quantos metros quadrados tem vaga dos imóveis daquele FII. Então, no caso aqui do Fund Explorer, né, olhando aqui o HGLG, você vai descer aqui. Então, você pode ver aqui que o HLG, né, ele teve a sua vacância bem pequena, né, nos últimos meses, como você está vendo aqui agora de março, 8,3, né, que é a vacância financeira, como fala em termos de pagamento, e a ocupação física, né, de 6,8%. Eu trabalho em cima, assim, de, no máximo, 10%, para mim, é tolerável. Lembrando que se você quiser informações mais aprofundadas de cada FII oferecido pelo mercado, você pode assinar, né, fazer algum plano de assinatura do Fund Explorer, ou pode fazer também, né, algum plano de assinatura do Clube FII, que aí você recebe carteira recomendada, relatórios e muitas outras coisas, né, que ajuda bastante se você quiser ter mais precisão na escolha dos seus FIIs. Outra coisa que eu olho nos FIIs é a questão da liquidez, né? Se aquele FII está sempre sendo negociado no mercado, é fácil de comprar, é fácil de vender. E no caso aqui do Fund Explorer, você pode olhar essa parte aqui, ó, que 27 mil
394 de liquidez diária, né, que é um bom número de liquidações, ou melhor, negociações. A outra coisa que eu olho no FII é a questão da diversificação, né, quantos ativos compõem aquele FII. E no caso aqui do Fundo Explorer é só você descer. Aqui você pode ver em formato de pizza, né, quantos ativos ele tem. Então são 11 ativos distribuídos em 4 estados. No caso do XPC, né, é um único ativo, localizado lá no estado do Rio de Janeiro, que é justamente esse prédio aqui comercial, né, do The Corporate, que, como eu falei, né, atualmente está ocupado 100% pela Petrobras. Enfim. Outra coisa que eu gosto de olhar no FII é a relação da gestão com os seus investidores, né, no caso, os cotistas. E como é que eu avalio isso? Indo aqui no site Fundo Explorer, né, e olhando se ele está sempre distribuindo relatório gerencial, aviso para cotista, fatores relevantes, e onde é que você localiza isso aqui no site? Justamente nessa parte aqui de comunicados, né, no caso HGLG, né, você vê que aqui, ó, eu estou gravando esse vídeo em março, né, e botou aqui informe mensal, março, relatório gerencial, que a gente vai chegando nisso aqui, é super importante você entender, pelo menos o básico do relatório gerencial. Outra coisa que eu gosto de olhar no FII, né, é a taxa de administração que você paga, né, pô, se o FII é gerir, tem alguma gestão, você tem que pagar por isso, né, e aqui no Fundo Explorer você olha nessa parte aqui de descrição, ó, no caso aqui do HLG, né, você vê aqui característica, desce justamente aqui, ó, taxa de administração de 0,6% ao ano. No caso aqui do HGLG, né, é 0,6% sobre o valor de mercado de negociação, né? Ou seja, então, quanto maior for o seu valor de mercado, maior será o pagamento dessa taxa. E isso não é uma coisa totalmente ruim, né? Porque se o fundo está crescendo, isso quer dizer que também você tende a receber novos rendimentos, sua conta tende a se valorizar. Então é algo interessante para você. Mas assim, no caso de FIIs de tijolo, eu trabalho numa casa assim de até 1%, 1,5% para mim está legal. Para FIIs de papéis, eu acho que o melhor é que seja no máximo 1%, né? Porque FII de papéis é só título, não tem muita coisa o que fazer. Outra coisa que eu gosto de olhar no FII, falando especificamente de FII de tijolo, ou um FII híbrido que mistura tijolo e papéis, é a qualidade dos imóveis, né? E isso a gente pode até ver aqui na parte do FII, do site FIIs.com.br, tem essa parte aqui de ver mapa com ativos, que se você clica aqui, se você dá uma geral assim no mapa, né, você consegue ver, né, os ativos que estão aqui localizados, tem aqui no Rio de Janeiro, mais embaixo aqui pela região sul, e aí você pode clicar, olhar as imagens e tudo mais. No próprio Google Maps você pode fazer isso. Aqui no caso do Fundo Explorer, né, ele passa um vídeo aqui, né, no YouTube, você pode dar uma olhadinha aqui. No caso do HGLG, né, são galpões logísticos, não tem muita coisa assim do que olhar. Se for um feed shop, é interessante você jogar no Google Maps, né, ver quais são as lojas que ocupam lá aquele lugar. É interessante você ver isso também. Outra coisa que eu gosto de olhar no FII, né, é a questão da localização dos ativos, né? Pegando como exemplo aqui mesmo do HLG, são galpões logísticos. Geralmente galpões logísticos são locais assim longe, distante da área central da cidade, né, do centro urbano. Então, é interessante que você olhe aqui quem são as empresas que ocupam esses galpões. Normalmente são empresas que estão até listadas na bolsa, geralmente Ambev, tem o caso da Chevrolet, às vezes também Via Varejo, utiliza algum desses galpões, então já dá uma base, né, para você ver se realmente aquele galpão logístico está bem localizado e tudo mais. Agora sim, se for FII de shopping, é bom você ver se esse shopping está perto, né, de uma estação de trem, de um transporte público, tem fácil acessibilidade e tudo mais. E aí o que você pode fazer basicamente? Jogar lá no Google Maps, pegar aquele bonequinho, ver lá como é que funciona toda a questão. É uma análise clínica mesmo. E a outra coisa que eu gosto de olhar, né, é a rentabilidade do FII em comparação com o índice IFIX. E como é que você pode ver isso? Eu prefiro ver isso no relatório gerencial do FII. E onde é que você pega aqui? No site Fundo Explorer. Justamente nessa parte aqui, você vai pegar o relatório mais atual, que nesse caso aqui é esse de 31 de março, falando do HGLG. Vou abrir aqui para você dar uma olhada onde vê isso. Pronto, chegando na parte que eu queria, tá vendo aqui a rentabilidade, ó. O HLG em 12 meses já rendeu 7,3%, enquanto que o IFIX foi 0,5%, né? E o CDI bruto foi 5,4%, ou seja, ele foi muito acima do CDI. Ó. E outra coisa que você precisa ficar atento também, principalmente em FII de tijolo, é a questão de contrato. O melhor é você escolher aquelas empresas que têm contrato atípico, que são aqueles contratos de longo prazo. Isso também você pode ver no relatório. Ó. Você está vendo aqui, ó, o vencimento dos contratos. Ó. 77% dos contratos do HGLG vence depois de 2023, né, algum 2022. E para você que é totalmente leigo, né, você pode olhar também aqui que tem um glossário, pelo menos
no HGLG, né? Reforçando aqui mais uma vez que todos os exemplos citados não é indicação de investimento. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também outros links que podem te ajudar a investir melhor seu dinheiro, principalmente do meu canal do Telegram, onde eu ofereço conteúdos mais aprofundados ligados a finanças e investimentos. Se curtiu esse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, colegas e familiares, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e tamo junto nessa aqui. Um forte abraço, valeu, fui!